amigos da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um Papo TechCast, o seu canal de realidade virtual aqui do YouTube. E aqui você fica sabendo das últimas novidades sobre esse assunto aí de realidade virtual que tá pegando cada vez mais aí na comunidade de tecnologia. Então já aproveita e deixa o seu like e se inscreve se você ainda não é inscrito. E também aproveita e manda esse vídeo para aquele seu amigo que curte esse tipo de tecnologia. Dito isso, bora pro nosso vídeo de hoje. E meus amigos, o evento da Meta marcado para os dias 23 e 24 de setembro deste ano promete revelar o futuro dos aparelhos que vamos usar no nosso dia a dia. A empresa destacou que as novidades vão envolver diretamente realidade virtual, equipamentos vestíveis e inteligência artificial. Isso aí. E existe também uma expectativa enorme para a área de realidade mista, tá? Ali vazamentos apontam para um equipamento super leve que tira todo o peso do rosto de quem usa, tá? A estratégia do fabricante aí foi tirar a parte do processador do equipamento principalmente e colocar em uma pecinha separada que fica conectada em um fio, tá? O lançamento dessa inovação está prevista para a primeira metade de 2027 aí que tá para vir essa relíquia, né? E quando o assunto são os óculos inteligentes, o ritmo de adoção pelas pessoas está sendo incrível. Apenas no ano passado foram mais de 7 milhões de aparelhos vendidos aí da Meta e o uso diário desses dispositivos mais que triplicou aí. E para aproveitar essa onda positiva, a marca planeja colocar no mercado 4 modelos inéditos ainda este ano de 2026 até este evento, hein, pessoal? E nos bastidores, esses novos projetos são chamados pelos nomes Modelo Luna, Mojito VIP, em uma versão atualizada também da segunda geração que já existe. Há uma grande possibilidade também de que pelo menos um desses projetos envolva uma parceria com a famosa grife Prada. Caramba, hein? Se os óculos podem ser caros agora com óculos da Prada, meu Deus. Prepara o bolso, prepare. Né? Bom, além desses lançamentos que estão mais próximos, a companhia começará a testar sua primeira versão para consumidores de óculos de realidade aumentada de verdade. O projeto, conhecido como Artemis, tem o objetivo de oferecer um visual bem mais elegante e fino do que as versões de testes anteriores da empresa. E o mercado de tecnologia está muito focado nesse segmento de aparelhos aí de vestir. Considerando também, pessoal, que essa é uma das áreas de eletrônicos que mais cresceu de forma rápida na história. Todas essas inovações serão detalhadas na apresentação noturna que acontecerá na sede da empresa na Califórnia. Meus amigos, também temos que lembrar que esses óculos de realidade aumentada aí tem que tomar cuidado, né? Porque se você fica colocando o que você já tem no seu celular aí dentro dos óculos, não faz tanta diferença assim, já que tá ali na palma da sua mão. A única coisa que tá no seu olho é que você vai ver a agenda, aí que você vai ver o mapa. Tem que ter coisas mais inovadoras do que isso, né? Um dos nossos inscritos deixou um comentário parecido com isso aí, de que não adianta nada ter essa tecnologia, esse boom de óculos, sendo que o que roda neles é simplesmente um aviso, uma coisa assim que geralmente você já vê no seu próprio celular hoje em dia. As pessoas não vão comprar um negócio caro para ter uma inovação que ele já tem na palma da mão ali, que não faz tanta diferença assim. Mas enfim, a meta da empresa agora é continuar sendo a principal investidora e impulsionadora aí desse mercado mundial de realidade virtual que tá crescendo e muito cada vez mais, hein? Pessoal, exatamente. E assim, outro ponto também que nós temos aí para a Connect de 2026 deste ano é o seguinte também, que agora temos uma nova tecnologia aí, né, que acabou de sair pela Nvidia, que foi aquele chip novo, né, que nos possibilita inclusive explorar mais recursos agora também, não só de computadores, mas também de headsets e celulares. Então não duvido que logo teremos aí novidades quanto à nova geração de headsets também, além de celulares, que não tem a ver com esse canal, mas nós iremos sim estar cobrindo aqui qualquer coisa, qualquer novidade que venha aparecer desse segmento de realidade estendida, realidade virtual. Então continue acompanhando a gente aqui. E aproveitando então, deixa aí nos comentários qual dessas tecnologias você acha que vai substituir o celular primeiro, né? Os óculos de realidade aumentada que vem finos e o visor de realidade mista ali também tá chegando aí. Então qual
dessas tecnologias você acha que vai substituir ali o celular, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque é muito importante pra gente e o pessoal tem até participado bastante e trazendo, como o Rafael comentou aí, muitos pontos relevantes aqui pro canal e a gente pode estar trazendo para vocês também, né? Continuando o bate-papo aqui com vocês, beleza? E meus amigos, agora vamos falar de uma hora boa, que é a patrocinadora deste canal aqui, que é a BR Metaverse, que aqui quando o assunto aqui é sobre realidade virtual, eles trazem aí os produtos de realidade virtual com muita qualidade e que faz toda a diferença na sua experiência. Por isso, muita gente acaba recorrendo à BR Metaverse, que é a loja especializada nesse assunto aqui no Brasil. Eles têm muitas coisas lá, pessoal. Tem headset, tem acessórios e muitos equipamentos aí de tecnologia de ponta para trazer inovação e muita coisa nova no seu dia a dia. Então, se você gosta aí do mundo de realidade virtual, não deixe de acessar o site www.lojabrmetaverse.com.br, acessa lá, e se você que é inscrito aqui no canal ou até mesmo um dos nossos usuários aí, você tem desconto. Você pode entrar lá na sua compra e digitar o cupom aí TechCast, que você vai ter um desconto na sua compra lá. Então corre, vá lá e adquira esse cupom para poder comprar os seus produtos com muito desconto. É a BR Metaverse aí que traz a tecnologia imersiva com muita confiança e qualidade aqui no Brasil para vocês. Agora, pessoal, o Google confirmou o lançamento dos seus novos óculos inteligentes para o final deste ano, entrando com força na disputa contra os aparelhos da Meta. E para criar esses dispositivos, a empresa fechou parcerias com duas fabricantes de óculos de sol e de grau, chamadas Warby Parker e Gentle Monster. É isso aí, pessoal. E a gente, assim, sabe que a Gentle Monster é uma marca aí sul-coreana que faz muito sucesso com o público mais jovem e é bastante também usado por celebridades da música, tá? A Warby Parker já tem também uma presença gigante na América do Norte com centenas de lojas físicas. O modelo criado com a Warby Parker tem um visual bem parecido com os óculos atuais da Meta, enquanto a versão do Gentle Monster aposta em estilo próprio e bem marcante. Os dois modelos aí vêm com câmeras, caixas de som e microfones embutidos nas hastes, funcionando sempre em conexão com o seu telefone celular. O grande trunfo dessa novidade é a presença do sistema Android e da versão mais avançada da inteligência artificial do Google, o Gemini aí, que vai estar presente nos óculos. E essa inteligência consegue também, pessoal, assumir o controle de certos aplicativos no seu celular de forma independente, tá? E é possível também usar apenas a voz para pedir que o sistema abra um aplicativo de entregas, escolha o seu prato favorito e faça também o pedido sozinho, ou até mesmo chame ali um carro de transporte sem a necessidade de pegar ali o celular na mão, ou seja, um Uber, né, da vida, né? Bom, a integração com outras ferramentas famosas também chama a atenção, como receber as direções do mapa por áudio enquanto você caminha. Além disso, o sistema conta com um editor de imagens que usa a inteligência artificial para melhorar as fotos que você aí tira usando a câmera do seu próprio óculos. Pessoal, e um detalhe importante revelado também nas demonstrações é que essas primeiras versões não vão ter uma tela digital da própria lente ali do óculos para abrir informações, como o da Meta faz, né, no Meta Display, ali no Meta Ray-Ban Display. Para resolver isso aí e mostrar uma prévia de foto que acabou de ser tirada, o sistema permite que o usuário veja a imagem na tela do seu relógio inteligente de pulso. Ou seja, tirou a fotinha aqui, aí olha aqui. Mas a pegadinha é que, pô, você vai ter que ter um smartwatch ali da Android para poder ver o negócio. Pague 2, leve 1, entendeu? A venda casada, aí não vai vir aqui pro Brasil, não é crime, pelo amor de Deus, né? No Brasil aí não, Google, não faça isso. Pelo menos jogue pra tela do celular, pô. Todo mundo já tem um celular, já tá conectado. Pelo menos. Né? Enfim. Você não sabe ganhar dinheiro, por isso que a gente é pobre. Eu não sei não, mas vou aprender um dia, né? Bom, o desafio do Google será enfrentar números gigantescos aí, já que a Meta e a sua parceria de óculos venderam 7 milhões de unidades apenas no ano passado e construíram um nome muito forte nesse setor. O mercado continua aguardando a revelação dos preços oficiais e da lista completa de peças e câmeras que estarão dentro destes óculos, pois isso ainda é um segredo que a Google ainda não revelou pra gente.
Então resta saber se você compra só o óculos ou você vai ter que comprar o carregador, ou você vai ter que comprar a pulseira, ou você vai ter que comprar um monte de outras coisas à parte para poder o negócio funcionar bem. E as vantagens de ter ali, pessoal, um assistente virtual tão completo, integrado ao sistema do celular, pode representar também uma ameaça real à liderança das concorrentes nos próximos meses, né? Porque nós estamos vendo que não só assim, todos os óculos inteligentes agora, provável que também comecem a chegar os agentes, né? Então tá vindo o assistente virtual, depois também vem os agentes, e aí o pessoal começa a utilizar mais e mais essa ferramenta aí, que realmente está crescendo como tendência, óculos inteligentes também. Agora queremos saber a opinião de vocês aqui embaixo. Qual dessas funções você acharia mais útil no seu dia a dia aí com esses óculos do Google, por exemplo, que seria aí, sei lá, pedir comida ou transporte falando com os óculos ou receber até mesmo direções do mapa direto no seu ouvido? Qual dessas tarefas você acha mais interessante? Deixa aqui nos comentários e se esse óculos faz sentido para você. Agora faz um tempo aqui que a gente não fala aqui, que é sobre o Pico, que vazaram imagens inéditas do novo óculos de realidade mista da Pico, conhecido nos bastidores como Projeto Cisne. Alguns vídeos aí de instrução foram encontrados escondidos no próprio sistema para desenvolvedores da empresa por um especialista em descobrir arquivos secretos. E ele confirmou que o material é totalmente real aí e vindo diretamente desse novo óculos da Pico. Então vamos lá, e o visual desse novo dispositivo chama muita atenção também, pessoal, porque o formato lembra bastante outras opções famosas do mercado, tá? Ele traz também uma bateria separada do visor e uma faixa de tecido na cabeça, no mesmo estilo do equipamento da Apple. Além também, pessoal, de ter ali a parte da frente super parecida com o aparelho da Samsung, ou seja, misturou tudo, né? Caramba, agora tá uma mistureba toda, é faixa de um, frente do outro, né? Aí é o sistema operacional da Meta, sei lá o que pode ser. Não, ele vai ter o dele. Não, eu sei, eu tô brincando. Bom, sobre a potência aí dessa máquina, a fabricante já havia comentado no início do ano que o projeto vai contar com uma dupla de processadores trabalhando juntos. Eles vão usar um chip exclusivo para a parte visual junto com o processador principal muito forte, entregando mais que o dobro de velocidade e comparado aí aos modelos anteriores da marca, tudo indica que eles podem ser os primeiros a usar a nova tecnologia de processadores que a Qualcomm acabou de dar pistas que vai lançar em breve. E o conforto e a qualidade da tela também impressionam pelos números revelados até agora, tá, pessoal? O visor em si deve ser bastante leve, pesando ali apenas 270 gramas, tá? E as pequenas telas também, exibição, prometem imagens com uma nitidez absurda, garantindo também que o centro da visão ali do usuário fique perfeito e super detalhado. E o lançamento, que é muito importante aí para quem quer ficar curioso aí, né, quando que vai ser lançado? Bom, esse lançamento no mundo todo está planejado para o final deste ano de 2026, mas ainda faltam informações importantes que a empresa não revelou, como o valor que será cobrado nas lojas, o nome verdadeiro desse produto e a lista completa com todas as funções que ele vai ter, porque a gente sabe que acabou de falar, não adianta nada você fazer um novo produto, um monte de outras coisas novas se ele faz a mesma coisa que um Quest já faz, que um óculos comum, um celular já faz, né, pessoal? E pessoal, para finalizar aqui, né, praticamente, então estamos vendo aí que o final deste ano vai trazer grandes novidades aí para a realidade virtual. Tem muita empresa aí guardando as 7 chaves aí, praticamente tentando guardar os produtos que vão ser lançados. E poxa, temos aqui além do Google e também a Meta, e quem sabe aí um novo Pico também pode vir no final do ano. Tudo é possível, hein, pessoal? Então 2026 no final do ano pode ser, para fechar com chave de ouro esse ano, um dos melhores anos para a realidade virtual que você já viu. E com esse visual aí, pessoal, parecido com o da Apple, com a velocidade de processamento tão alta, vocês acham que esse novo lançamento da Pico vai dominar o mercado? Deixa aí pra gente o seu comentário, principalmente essa equipe aí, né, o pessoal que é da comunidade do Pico, coloca aí pra gente que a sua opinião também faz parte aqui da comunidade de realidade virtual, beleza? Pessoal, já falando aí da Pico com a parceria com os futuros chips da Qualcomm, então vamos falar agora da maior fabricante de processadores para a realidade mista, que soltou um vídeo misterioso nas redes sociais prometendo uma experiência muito mais inteligente e imersiva. A Qualcomm deu a entender que tem uma novidade gigante a caminho para os óculos virtuais e deixou todo mundo curioso
com esse movimento. Será que a Meta no final do ano com o MetaConnect e trazendo aí um MetaQuest 4 vai ter esse tipo de processador novo da Qualcomm já embutido nas novas tecnologias de realidade virtual e mista? E o mais interessante é que também a gente não sabe exatamente qual será o nome ou a categoria exata dessa tecnologia aí, tá? Podendo ser até uma continuidade ali da linha atual ou até algo completamente diferente e inovador que a gente ainda não conhece, que nós ainda não conhecemos. A empresa também fez um anúncio de forma bem discreta, mas a mensagem foi clara de que a próxima fase dos equipamentos ali da realidade virtual está chegando, ou seja, a gente vai pular novamente para uma nova geração. Um novo salto. Aí, será a Qualcomm tá vindo com tudo aí, a Nvidia já bateu na porta aí, né, essas últimas semanas aí. Pois é. Então tem muita coisa acontecendo. Será que essas empresas, né, tanto a Pico quanto a Meta, sabem de alguma coisa que a gente ainda não sabe? Né, pode ser que a próxima geração de realidade virtual aí esteja mais realista do que a gente já imaginou aí, hein? Porque se o chip da Nvidia aí traz gráficos equivalentes a uma 5070 da RTX ali, das placas de vídeo, caramba, cara. Imagina você jogar um, sei lá, o novo 007 aí que saiu, ou o novo God of War, aqueles gráficos lá, só que na realidade virtual, você sendo a mulher do Kratos lá. Sem ficar refém de computador, vai ser fantástico. Bom. Tô com dó do PlayStation, hein? Vixe, o PlayStation VR2 lá vai ter que lançar o 3, porque não pode ficar atrás, né? Porque se lançar. Mas não vai lançar, não. Bom, o histórico de lançamentos da fabricante não ajuda muito a prever as datas que pode ter esses novos processadores aí, chips, né? Pois eles costumam mostrar as suas novidades em momentos bem variados. Já tivemos revelações aí em feiras de tecnologia em meses como maio e dezembro, e até eventos que aconteceram poucos dias antes da chegada de óculos famosos nas lojas de todo mundo aí. Porém também existem duas ocasiões muito prováveis que podem servir de palco para essa revelação completa e acabar também com um mistério, tá? Uma delas é um encontro voltado para investidores agora no mês de junho, que costuma dar também boas pistas sobre as futuras parcerias de equipamento. E a outra coisa também, a outra opção é uma conferência gigantesca da própria marca que vai acontecer no final de setembro. Podemos ter coisa novidade aí, hein? Bom, essa data de setembro aí chama muita atenção da comunidade porque acontece exatamente na mesma época do grande evento anual da Meta, que é o MetaConnect que a gente acabou de falar aqui. Só que a expectativa de anúncios para a Meta no momento envolve apenas a exibição de novos óculos inteligentes mais básicos, que são aqueles da Astro de realidade estendida, né? Não é imersiva. Já que esses projetos e equipamentos aí de realidade mista mais robustos parecem ter sofrido atrasos e ficaram apenas para o ano que vem. Só que a expectativa de anúncios para a Meta no momento envolve apenas a exibição aí, como a gente falou, de óculos de realidade mista, mas pode ter a surpresa aí, como falamos, que um possível MetaQuest 4 esteja a caminho e quem sabe eles anunciem isso aí, ou até mesmo, infelizmente, daqui até setembro pode ter muito tempo, né? Eles podem sofrer algum atraso e jogar esse tipo de novos óculos de realidade mista aí e tal para o ano que vem. Pode acontecer, hein, pessoal? Então, pessoal, e como a gente comentou na última notícia, citamos lá a Pico, ela é uma das empresas que tem maior chance de estrear esse tipo de processador super potente, tá? No mercado, antes que todo mundo, né? Eles deram até diversas dicas aí, conforme a gente conversou, no desenvolvimento do projeto, que tá super avançado, e também até o final do ano a gente vai ter mais informações e até o lançamento dele, né? Então, vamos seguindo aqui. Pessoal, e esse equipamento aí da Pico, né, vai trazer aí essa combinação dessas novas inovações e com certeza vai movimentar muito a indústria de tecnologia e forçar os concorrentes a melhorarem seus produtos, que a gente sabe aí que a Apple já tá querendo abandonar o negócio, né? O negócio de realidade virtual, mas a gente sabe que eles vão abandonar, mas se der certo, lá na frente eles vão voltar com outro tipo de produto. A Meta também tá focando em óculos de realidade mista, mas daqui a pouco eles vão voltar para a realidade virtual, porque tem muito público, pessoal, para isso. Tem um mercado enorme e cada vez mais estão surgindo novos concorrentes e a Pico não tá desistindo, hein? Tá trazendo um novo produto e vai chegar aí, quem sabe, roubar a cena aí da Meta e ser o predileto aí do pessoal para a realidade virtual. E também a gente não comentou aqui, mas tem o Steam Frame também que tá para chegar aí, tá batendo na porta aí logo mais e vai trazer muita inovação para o mercado de jogos, porque nele
focado para jogos, tem jogos de tela plana e jogos imersivos também, e vai trazer muita gente para esse mercado, porque as pessoas vão ser atraídas pelos jogos e depois vão querer saber mais sobre realidade virtual, né? Pessoal, e a gente tem visto aí que estamos prestes a dar um novo salto, né, enorme na qualidade visual e também de velocidade, com essas peças aí chegando às mãos dos consumidores em breve, né? Nós também queremos saber aí o que você acha sobre essas tecnologias que estão vindo, né? Comenta aí sobre o novo chip da Qualcomm, e se também você quiser fazer um comparativo com o novo chip da Nvidia, coloca aí pra gente quem você acha que vai ganhar essa corrida, né, de processamento para mobiles e também para headset. Põe aí pra gente trazer aqui pro canal também, beleza? E você, gostou do nosso conteúdo? Já fortalece aí deixando o like e envia para aquele seu amigo esse nosso vídeo, para ele também fazer parte dessa realidade virtual e desse tema de tecnologia, que eu tenho certeza que ele vai amar também. E para você que não sabe aí, pessoal, temos a nossa comunidade lá no WhatsApp, o link tá aqui na descrição, entra lá, e lá falando sobre tecnologia, as últimas novidades do mercado. Também o pessoal marca de fazer gameplays aí, vocês que querem saber, quero um amigo para jogar na realidade virtual, lá também tem um grupo disso. Entra aqui na descrição e faça parte dessa nossa conversa que fica ali 24 horas por dia, tá bom, pessoal? Espero vocês lá. Bom, pessoal, esse foi mais um Papo TechCast. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like e se inscreve. Até o próximo papo, pessoal. Tchau! Falou, acabou, chega, falou!